Você tinha dito que o material, devido a um problema, a uma intempérie, esse material ficou ao relento, ficou fora, não é isso? Sim. E eu queria saber o seguinte, hoje você está estabilizado aqui, né, existe um projeto. O que aconteceu entre esses materiais ficarem na rua? Como é que isso foi? Isso foi armazenado? Como também, outra pergunta, como é que você ficou dando instrução, dando aula, em que área, né, até chegar nesse momento aqui? Eu queria saber, essa linha de tempo, o que aconteceu? Bom, em relação à pergunta que foi feita, aconteceu que as nossas coisas ficaram realmente na rua, né? E aí apareceu uma outra pessoa que tomou conhecimento e emprestou o galpão, né, para que as coisas ficassem lá durante esse período. E lá, as coisas ficaram lá. E nesse meio tempo também, o grupo, que são missionários holandeses, tomaram conhecimento do que estava acontecendo aqui no Brasil, que as nossas coisas realmente tinham ficado na rua, né? Aí, aconteceu que quando nesse período eles estavam vindo no Brasil, eles viram essa casa, né? E aí, depois disso, dessa negociação desse lugar, as coisas que estavam no galpão veio para esse lugar onde que está localizado o projeto. Amém? E a aula? Como é que você dava aula? Como eu dava aula nesse período que foi mais ou menos um ano, na verdade foi mais ou menos um ano que eu dava aula no meio da rua, né? É isso que eu quero dizer. Eu fiquei dando uma aula para as crianças, não vou dizer aula, porque tem a chuva, tem o frio, né? A gente não ficou praticamente assim, dando aulas direto assim. A gente dava assim, uma vez por semana, fazia as reuniões na rua. Porque aí, no caso, a gente tinha que ver que não poderia ser igual um ambiente fechado, onde poderia sentar, ter carteira, tudo para poder dar aula. Então, nós ficamos na rua durante um ano fazendo as reuniões em geral com a comunidade, no meio da rua. Amém? É isso que aconteceu. Rosane, eu sei do seu projeto no final do ano, né, que você faz um kit, né, pede ajuda a algumas entidades, igreja, para ajudar a fazer esse kit para ajudar as crianças no final do ano. Quando que surgiu isso? Bom, isso foi uma coisa que surgiu há muito tempo atrás, quando a gente, não sei se você tinha escutado que alguém já tinha feito, eu não lembro. Eu só sei que eu comecei a seguir a orientação de Deus e a gente pegava uma ficha, pedia que as mães preenchessem, né, com o nome completo da criança, data de nascimento, e aí elas colocavam peso, altura, cintura. Daí a gente começou a levar essas fichas para as igrejas, e alguns funcionários de algumas empresas também levavam também essas fichas e eram distribuídas. E aí o que acontece? A gente começou a ver a necessidade de separar por cores. E a gente separava em cores, por exemplo, 200 crianças com crachá vermelho, 50 crianças com crachá lilás. Dali a gente começava a organizar na própria quadra da comunidade essa concentração de crianças. E assim a gente conseguia alcançar um número de crianças para ser apadrinhada no final do ano. Deu para entender mais ou menos? E, no caso, esses aqui são alguns dos patrocinadores, estão aqui nesse quadro aqui, né, desse trabalho lindo. E quantas crianças, só repetindo, quantas crianças mais ou menos, aqui nesse espaço, né? Nesse espaço. Quantas crianças você reúne aqui? É uma festa, é um culto? Como é que você faz isso? Como é que é isso exatamente? A entrega. Bom, na verdade, eu não consigo colocar essas 2.000 crianças aqui nessa casa. Não tem como, né? A gente consegue colocar isso lá na quadra, que é dentro da própria comunidade, colocando essas crianças lá. A distribuição dos presentes, essa questão, a gente coloca em igrejas, né? No caso, né?
na própria comunidade e nessa casa também. A gente distribui. Teve uma vez que até em casas de moradores a gente colocava algumas crianças para receber os presentes. No caso, nessa época, Deus levanta pessoas, como assim, do nada que a gente vê, para ajudar as crianças. Se oferecem para ser voluntários, para colocar os presentes ali, aqui. E aí a gente consegue ajudar as crianças. É isso. E agora, já chegando aqui ao fim, né, desse testemunho lindo, de alguém que realiza algo para o Senhor. Bem, Roseni, então nós já aprendemos muito, ouvimos muita coisa bonita, né, de trabalho realizado ao longo desses anos. E conta para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, para nós que aqui estamos, como está esta obra acontecendo durante esses dias, como é que é a dinâmica aqui desta casa, de atendimento, de famílias, de crianças, os trabalhos são realizados, né? E aqueles, porventura, que haja necessidade de ser feito, o espaço está aqui, mas aí você explica para a gente. Bom, então, o que acontece? O trabalho que é feito dentro da comunidade, com as crianças e com as famílias, como eu falei no início, é o reforço escolar, as atividades de artesanato com as mães, as aulas de corte e costuras, a alfabetização com idosos, reciclagem, são passeios, são várias coisas que dentro de uma comunidade a gente acabou desenvolvendo com as famílias. Mas sendo que hoje as nossas necessidades aqui, para que tudo isso volte ao normal, no caso, porque a gente saiu de um lugar, estamos ocupando um outro espaço e a gente está necessitando realmente de apoio, tanto de materiais, tipo, para que as aulas de reforço escolar retomem as atividades normais, como as mães também, com as aulas de corte e costura, são, no caso, máquinas de corte e costura, e são outras necessidades como material didático para as crianças, isso, né? E principalmente, né, no caso da parte espiritual, que são Bíblias também, que nós pedimos também para que a comunidade possa ter esse acesso à palavra de Deus, a gente pede isso também. Enfim, o trabalho está sendo feito dessa forma, e que quando as crianças, no caso, para sair de dentro da comunidade, quando é feita as visitas nos lares, a gente traz grupos para cá, para essa casa, e aqui a gente faz assim, algumas atividades também de recreação com as famílias aqui, junto com as crianças. É isso. Bom, acredito que deu para explicar um pouquinho para você que está me ouvindo. Quero agradecer a Deus também. Alguma pergunta? Com relação a reforço, né, para as crianças, você está precisando também de cadeiras, mesas, quadros, não é isso? Bom, gente, eu acredito que todo tipo de ajuda, principalmente como ela colocou aqui, carteiras, todo tipo de ajuda. Eu acredito que esse lugar aqui, ele tem capacidade para se tornar uma coisa assim muito útil dentro da comunidade, que é um espaço muito bom, e aqui a gente está precisando de todo tipo de apoio. E se você que está nos ouvindo agora, Deus tocou o teu coração, você pode ficar muito à vontade para nos ajudar e entrar em contato aqui com a igreja. E é isso, quero agradecer a Deus, tá? Amém, Roseli, nós que agradecemos, né? É muita coisa, não conseguimos, na verdade, são muitas experiências, conversando aqui em off com a Roseni, é um universo muito grande, né? E gente que faz assim, tem experiências com Deus, certo? Vamos fazer com umas considerações finais, queria pedir aqui ao pastor Eduardo para fazer suas considerações finais, né? Amém, gente, glória a Deus, como o pastor falou, muita coisa. A gente, conversando com a Roseni, a gente vê o quanto a gente ainda tem muita coisa para fazer. E eu vou te dar um conselho. Pare para ouvir. É muito bom. Você descobre que, cara, você precisa aprender muito, né? Então, que Deus te abençoe, que essa mensagem possa trazer
algo de dentro para fora, né? A gente estava até discorrendo esses dias que a série é grande, são poucos os trabalhadores, mas trabalhar com o coração, como assim como a Roseni fez. Tá? Que Deus te abençoe com essa mensagem, que isso possa mover o teu coração. Tem muita coisa para fazer, a gente conta com a tua ajuda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Diaconisa Terezinha, faça suas considerações finais. Deus nos deu esse privilégio de estarmos aqui hoje, né, com a Roseni, e que tudo que ela falou, né, vocês possam refletir e ver que isso aqui é um pontinho só do que ela está fazendo e coisas que nós precisamos nos unir e ainda fazer. Isso aqui é um pequeno trabalho numa região do Brasil onde precisa ter muitas Rosenis para fazer esse trabalho que ela faz. Você nos disse que você foi na Universidade Gama Filho, né? E a reitora perguntou qual era a sua profissão. Você disse costureira, né? E aí ela disse que você continuava costurando vidas, né? Vidas quebradas, vidas destruídas, vidas rasgadas, né? Pelas tragédias, enfim, por uma sociedade que se afastou de Deus e sofre as suas consequências. E a linha que você utiliza é o Evangelho. Jesus disse, né? Se nós não tornarmos como criança, não poderemos entrar no reino dos céus. E nós nos alegramos, agradecemos pela oportunidade de estar com você, aprender com você e você que está nos ouvindo. Como disse o pastor Eduardo, ouça, aprenda e descubra o teu ministério, porque cada um de nós aqui tem um chamado, cada um de nós tem uma missão. Ir não é uma opção, nós temos uma missão. Amém. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Amém. E continue, né, te fortalecendo, te dando força, porque grande é a obra que o Senhor tem feito através das suas vidas. Amém. E Roseni, é gente que faz.